Bom dia. Bom dia. Ronaldo, eu já vou te fazer o convite, tá? É, Pede para participar, como é que... Ah, não, já consigo te convidar. Dei, Ronaldo, só aceitar. Vamos lá. Oi, oi, oi. Oi, tudo bom? Tudo. E aí, deixa eu colocar o Tudo telefone bem. aqui, de um jeitinho bom para ver. Então, bora lá. Bem-vindo, Ana Lúcia, Monique, Lu, todo mundo. Daqui a pouquinho o pessoal vai entrando. Rô, como é que você tá? Tá tudo bem? Bem, graças a Deus aí. Graças a Deus. Estou emendado no Egito desde o final de semana. Teve cura? O quê? Teve curso. Ah, nível um. Nível Ah, 1. Nível 1. Tá? Ficou intenso, né? Final de semana de curso, hoje live, à noite temos a cura coletiva. E sim. aí vai. Essa semana eu tive falando com as meninas no curso de baralho. Peraí, deixa eu só É, tirar a bola do gato aqui. Eu tive falando com as meninas na aula do curso, né? Que eu ainda, que eu já passei pela cura, né? Falei assim, eu tenho vontade de fazer com o Ronaldo, mas ainda não fiz, tem que ver isso. Passei só pelas coletivas, né? Mas ainda não fiz. E as meninas, você nunca fez com ele? Eu falei, não, ainda não, mas ainda quero fazer. Eu já falei com ele, mas acaba que vai um e outro, mas ainda quero fazer. Então vamos lá, né? Conforme, boa tarde para todo mundo que vem entrando. Conforme aquilo que a boa gente tarde. conversou antes no WhatsApp, né? Que a gente vai interagindo no grupo e tudo mais. Eu acho que dois aspectos importantes, acho que até se interligam, né? É a questão do Imhotep, de como as coisas foram canalizadas, dos registros que a gente tem dele, né? De todo o Uhum. conhecimento que ele tinha de medicina, né? Pega ali no Egito que tem vários registros dele já ter diagnosticado, colocado doenças, o que existia e tudo mais, né? Dos registros dele com a astrologia, com várias outras coisas, né? Eu acho bem interessante. A gente também, se for olhar pelo Cabalion, pelos três iniciados, toda essa parte. E também um pouco dessa questão, né, da cura taquiônica e das terapias integrativas e holísticas no geral, que eu vejo às vezes as pessoas não entender muito bem o que é trabalhar com a energia, né? Com assim, com a espiritualidade, sem essa coisa, né? De separar da religião. Então eu acho que hoje seria legal. Eu vejo que é uma coisa que está gritante em vários aspectos aí, em vários lugares, né? Eu estou em grupos e tudo mais. Acho que seria bem bacana. Eu sempre digo, né, para as pessoas que a entrega que você faz dentro do workshop, dentro do nível um, né? Que eu só fiz o nível um até agora, é, é bem interessante, né? A questão que a gente pratica, aquilo que você sempre insiste. Você vai sentir, você vai intuir, você vai. Né, é uma conexão ali. Eu sinto que naquele momento não é quando a gente termina a cura taquiônica ali, você faz a meditação com a gente, depois você tem aquela parte que você faz a iniciação, não é só uma iniciação por assim, é realmente o iniciar de algo que já é intrínseco em nós. Então, eu acho que seria hoje, eu tô muito no sentir disso, né? A gente já tinha conversado, e eu acho que seria interessante também a gente começar por aí, talvez. Eu acho que dá para começar sim, porque só de falar disso, quando a gente fala de meditações, todas elas, né? Obviamente, sempre que eu falar alguma coisa, a gente pressupõe que esteja feito corretamente e bem feita, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa por aí que não é tão legal. Mas desde que se faça bem feito, tal, por exemplo, meditação, os rituais, essas iniciações, né? Elas têm um propósito. Todas elas têm um propósito. Na verdade, quando você faz alguma coisa física, se remetendo a algo que é energético, vamos chamar assim energético espiritual, isso sempre na humanidade teve uma finalidade. A fundamentação de todo esse conceito
espiritual, filosófico, tal, que está no cosmos, que está, né, pairando aí como energia, aqui. E materializar isso naquele momento que se faz uma meditação, naquele momento que você faz um ritual, que você faz uma iniciação. Então, em qualquer filosofia, em qualquer religião, em qualquer época da humanidade, sempre teve essa finalidade. Trazer para o material, materializar algo que ainda é muito sutil, né? Está num mundo mais cósmico. E é fácil entender isso, porque quando você fala assim, energia, tem gente que ainda não entendeu, porque, na verdade, a gente sempre foi doutrinado e acostumado, né? A gente vem gerações e gerações da humanidade sendo literalmente doutrinados para separar o que é sutil do que é denso, do que é espírito da matéria, né? E aí a gente pode extrapolar isso sem ser religioso, sem nenhuma conotação religiosa, Deus e o homem, criador e criatura. Então sempre tentou-se criar um espaço, ele está aqui no céu e a gente está aqui na terra, criar um gap aqui inalcançável. Mas a verdade é que isso não existe, né? Um simples fato, né? Esses dias eu vi uma reportagem de um documentário sobre química. E é muito interessante porque a gente acaba... Química não dá para contestar, né? Algumas coisas não dá para contestar. Matemática não dá para falar que 1 mais 1 não dá 2. Não dá para falar que um triângulo não tem 3 pontas, né? Não dá. Química também não dá para falar que a água não é H2O. Né? E aí, esse documentário que eu estava vendo, essa reportagem, na verdade, de um grupo de cientistas, estava explicando uma coisa que não tem nada a ver com o nosso assunto hoje, mas me caiu uma ficha tão óbvia e tão profunda, porque eles estavam falando sobre a água, a importância da água no planeta. E um deles citou que o ser humano é 70% água. E vamos lá voltar na aulinha de química da escola lá. Água é H2O, né? 2 átomos de hidrogênio mais 1 átomo de oxigênio. O planeta Terra é 70% água. Exatamente igual o ser humano. E a equação quase, né? H2O, né? 2 de hidrogênio, né? Praticamente é a mesma coisa, se a gente for parar. Exatamente a mesma coisa. Porque se você alterar um átomo desse, muda tudo, né? Se você, por exemplo, pôr mais um átomo de oxigênio, você vai ter água oxigenada. Água oxigenada, a gente passa no ferimento, não dá para tomar. Só porque ela tem um átomo a mais de oxigênio. Vira outra coisa. E aí eles estavam extrapolando isso, crescendo, né? O homem, a humanidade, o planeta, tudo é 70% água. E foram até analisar o cosmos. E o cosmos todo, o espaço, né, que a gente chama de espaço, cosmos, universo, é basicamente composto por 4 elementos químicos. Disparadamente, muito longe do terceiro e quarto lugar, estão os 2 primeiros. Adivinha quais são? Hidrogênio e oxigênio. Então, dá para a gente falar, por exemplo, que o ser humano é feito 70% de água, o planeta é feito 70% de água, e todo o universo é feito de água, de H2O. Então, existe uma comunicação inegável de que nós somos a mesma coisa que o planeta e a mesma coisa que todo o universo.
O que vai mudar são diferenças pequenas. Você imagina que 70% é H2O, né? Uhum. E o que faz a gente ser diferente é só os 30% que sobra, que é a minoria. Então, daí que começa a teoria do microcosmo, que é, né, um termo tão hoje holístico e esotérico, né? O microcosmo e o macrocosmo. E, na verdade, os dois são o cosmo. Só que um é pequenininho, nós, e o outro é infinito e eterno, que é o macro. E, num determinado momento, se a gente assim, lucubrar e filosofar aqui, se lá é 70% água, imagine que é uma piscina infinita e eterna. O nosso planeta está enfiado dentro dessa piscina, não tá? Sim. E é 70% água. Uma piscininha. E nós somos uma piscininha pequena, com 70% de água. Então, eu diria para você que nós somos um copinho d'água colocado dentro de uma jarra d'água que é colocado dentro de uma piscina enorme de água. Aí eu pergunto, dá para separar depois que misturar tudo isso? Não. Não dá. É inseparável. Porque todos nós somos feitos da mesma coisa e o universo é feito da mesma coisa que nós somos feitos. Daí começa o conceito da mitologia da criação do universo no Egito, porque, por exemplo, eles chamavam o início de tudo de oceano primordial. Eles já tinham o entendimento que o início de tudo, antes do Criador começar a criar as coisas, era um oceano. O oceano é água. E as coisas começam a ser criadas daí, a partir da água. E a gente sabe que, biologicamente, por exemplo, a vida no planeta Terra começou dentro da água, com seres unicelulares e tal, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém pode negar que sabe que a água é H2O. Né? Um momento ou outro da sua vida, você vai aprender isso na escola. E H2O é feito de átomo. 2 átomos de hidrogênio e mais um átomo de oxigênio. E todos os átomos de qualquer lugar do universo são parecidos na sua estrutura. Eles têm prótons, um maisinho, tem os elétrons, um menusinho, girando, porque isso gera movimento, ao redor de um nêutron, buscando sempre estar em equilíbrio. O maisinho e o menos estando em equilíbrio para aquele átomo ficar estabilizado. Para quem não sabe, por exemplo, quando você quebra essa estabilidade, você tem uma bomba atômica. O princípio da bomba atômica é quebrar essa estabilidade do átomo. E mais com menos, gera um movimento circular nesse átomo e gera energia. Então, vamos lá de novo, né? Se tudo é feito de H2O, e o H2O é feito de átomo, e todo átomo tem prótons e elétrons gerando energia, consequente pela matemática, né? Tudo é energia. E tudo tem esse movimento de buscar sempre o equilíbrio e ficar estabilizado, porque somos completamente constituídos por átomos. Tudo que a gente olhar, a parede, a cadeira, a Kel, eu, a galera toda que está aí, é feita por átomo. E átomo é energia. Tanto que, quando mal usada, vira uma bomba atômica. Né? E esse conhecimento dessa igualdade do microcosmo com o macrocosmo, o macrocosmo, o universo e nós somos iguaizinhos, e todos somos um acumulado de energia e interagimos energeticamente, faz com que o Egito evolua nesse conceito e baseie todas as coisas neste conceito.
Isso é o início de tudo. Por uma questão divina, né, da mitologia egípcia, o Egito acaba criando o processo de mumificação. A primeira múmia da história do Egito não é uma pessoa, é um deus. Né? A primeira múmia da história do Egito é Osíris, marido de Ísis, é pai de Horus, né? E de Anubis. E este processo de mumificação, ele é extremamente especializado nos conceitos anatômico, físico, fisiológico, químico e todo o que extrapola do conceito que nós acabamos de falar de constituição molecular, energia e tal. E o conhecimento, por uma razão divina, religiosa até, acaba levando o Egito a um conhecimento extremamente avançado de como funcionam as coisas. Desde o macrocosmo até o microcosmo. Então, eles sabiam muito bem como funcionava o corpo humano. Tanto que é exatamente por isso que hoje os caras dão uma cavadinha lá no Egito e acham uma múmia inteirinha. Eles sabiam como manter, como conservar, não só a múmia, mas também as pessoas no dia a dia. E nesse ápice de conhecimento da medicina surge esse personagem que é o foco do nosso papo de hoje, Imhotep. Imhotep vem de uma família de classe média baixa, então, para quem não tem a ciência, Imhotep foi uma pessoa como nós, né? De uma classe média baixa que o pai era médico e a mãe doméstica. E médico no Egito é o que mais ou menos que a gente chamaria hoje de curandeiro, alguma coisa assim, que era só médico. E, obviamente, como hoje, né, todo pai quer que o filho siga os passos dele mesmo, né? E ele coloca Imhotep, criancinha, que essa era a regra, né, por volta de 5, 6 anos de idade, para estudar numa escola de mistérios. A escola de mistério do Olho de Horus, que era uma escola sacerdotal. Aí sim, os sacerdotes acumulavam muitas atribuições, médicos, arquitetos, astrólogos, astrônomos, matemáticos, etc. E Imhotep vai estudar criancinha nessa escola. E aí, né, morrer de inveja, né, ele se formou médico com 12 anos. Nesse meio tempo, acontece um episódio que está no mundo mais holístico, né? O faraó tem um sonho com um Deus, e esse Deus manda ele construir um negócio. Uma tumba que seria diferente de tudo. Esta tumba, segundo a mitologia conta, este Deus mandou que ela fosse construída, que durasse pela eternidade e que fosse vista de qualquer lugar do planeta. Até então, tudo era feito baixinho no Egito, não existia pirâmide. Era feito baixinho, chamavam de mastaba, era só uma lajezinha e aí subterrâneo a tumba. E feito de tijolo de barro. E para quem sabe o que é um jato de areia, o deserto até hoje, né, ele tem duas coisas, areia e vento. Então, areia e vento, ele acaba com tudo rapidamente, né? E aí vem esse desejo de construir uma coisa eterna e vista de qualquer lugar do mundo. O faraó corre lá no sumo sacerdote da escola de mistérios, o chefão, e falou: preciso de um arquiteto. Só que esse chefão dessa escola de mistérios, esse sacerdote, né, de alto escalão, já tinha na cabeça um moleque diferente. E aí eu remeto assim, quantos moleques e meninas a gente vê diferentes, né? Meio esquisitinhos assim, a gente fala, não, que esquisito, né? A Imhotep era um cara desse. Esse sacerdote tem como Imhotep uma criança especial, que já estava
em curso do seu curso para ser um arquiteto e construtor também. E ele indica Imhotep para ser o arquiteto do faraó. E adolescente, Imhotep vai viver no palácio, se torna médico da família real e o arquiteto que ia tentar desenvolver esse projeto do faraó. Para durar para sempre e para ser vista, esse vista, a gente vai entender daqui a pouco, de qualquer lugar do planeta, Imhotep cria a primeira construção em pedra da humanidade. Porque em pedra duraria pela eternidade, tanto que ela está lá até hoje, né? E localizada no maior vórtice energético cravado em latitude e longitude exata no centro do maior vórtice energético do planeta. Que é latitude 31, longitude 32, no centro desse projeto, está bem no centro desse maior vórtice de energia que tem no planeta Terra. E o centro da pirâmide, que ele acaba desenvolvendo, criando, está alinhado com esse centro desse vórtice. Então, imagine o processo de criação que um adolescente caminhando para a vida adulta, né, desenvolveu uma construção que nunca tinha sido feita na humanidade, em pedra, e com essas localizações e características que são extremamente cósmicas e energéticas. Daí para frente, que o nome dessa pirâmide é a pirâmide de Saqqara. Saqqara, a primeira pirâmide da humanidade. Eu separei até para mostrar para quem nunca viu Saqqara, é isso aqui, ó. Saqqara tem esse jeitão. Porque, como ninguém sabia construir pirâmide, e foi feito em fases. As tumbas eram só, imaginem que a tumba era só isso aqui, ó, antigamente, para cima da terra. Como eles sabiam fazer isso, ele fez uma, depois fez outra, depois fez outra, depois fez outra, e deu certo. E ficou em pé. E fez em pedra, em calcário e granito. Eu estou dando alguns detalhes para você. De onde veio essa informação? Que o melhor granito para ele usar seria o granito róseo. O granito róseo é o granito mais carregado de cristal de quartzo. E o cristal de quartzo é o melhor condutor e armazenador de energia e de informação. Está lá o Vale do Silício nos Estados Unidos, milionário por causa de cristal de quartzo. Tudo que é chip, tudo que é essas coisas de telecomunicações e tal, são feitas à base de cristais de quartzo. E Imhotep sabia que o melhor granito seria aquele róseo, que tem maior carga de cristal de quartzo. Porque ele já sabia que a pirâmide não era só uma tumba. Ela seria um armazenador de informação, de energia, que precisava ter uma boa condutividade e que essa fosse na maior potência possível. O faraó que pediu para ele, né? Eu nunca esqueço de você falar isso para a gente na formação. Na verdade, foi usado, né? Ele queria uma tumba, mas o propósito maior do universo, de Deus, do que a gente quiser chamar a fonte criadora, não era a tumba. Né? Não. Não era a tumba. E Imhotep, de alguma maneira, estava conectado com tudo isso. As escrituras, e os papiros que foram achados e tal, contam essa historinha no detalhe. O faraó teve um sonho com uma deusa chamada Sekhmet, a deusa leoa, para quem quiser, ela tem uma cabeça de leão. E ela falou tudo isso para ele. E ele foi lá correr atrás de construir a tumba dele, né? Até talvez por uma questão egóica, né? Pura, a minha tumba vai durar para a eternidade e vai ser a maior do mundo, né? Né? E aí perceber que o universo movimenta as coisas de formas que às vezes a gente
não tem exatamente o entendimento total. Concomitantemente, estava nascendo um gênio egípcio, um menino chamado Imhotep. Ao longo do processo, as escrituras contam que Sekhmet, a mesma deusa, se apresentou para Imhotep e começou a conduzir o projeto junto com ele. Isso está contado nos papiros, né? E aí, de tumba, né? Eu digo que Imhotep foi o primeiro pedreiro que deu um chapéu no dono da obra, sabe? No dono da casa. Porque o faraó achava que é uma tumba, minha tumba, minha tumba. Eu, no mínimo, Imhotep falava, não, legal, deixa comigo, que é isso aí mesmo, é a tumba e tal. Só que ele foi fazendo o que tinha que ser feito. Com uma finalidade que a gente entende hoje que de tumba não tinha nada. Tanto é que eu brinco com vocês, né, com os alunos, que tudo para não ficar chato, ele fez um puxadinho lá em Saqqara para ser a tumba do faraó e da família real. Mas a pirâmide mesmo acaba se tornando, por todas essas características que eu disse para vocês, o que hoje se chama, até erroneamente, mas está valendo, né? Eles chamam de máquina quântica. Ela se torna uma máquina, um equipamento. E esse equipamento tem, eu digo que está errado porque é quântico, porque ela não é quântica, né? Ela é taquiônica. Porque acabou-se, dentro dela tem mecanismos que fazem com que ela tenha movimento. Né? Lembra do átomo? Tinha movimento e a energia fosse captada, acumulada nesse grande aglomerado de cristais de quartzo, armazenada e a possibilidade, porque ele também criou um dispositivo chamado JED, que é um poste, e ele transmitia essa energia para onde ele quisesse, sem fio. Da pirâmide, ele transmitia para o poste, e o poste para outro poste, e ele ia levando essa energia para onde ele quisesse. Então, a primeira história do wireless está na mão de Imhotep. E com tudo isso feito, acaba que, como sendo a primeira pirâmide, a primeira da história da humanidade, ela acaba sendo a primeira grande sede da Escola de Mistério do Ouro de Horus. Formadora de sacerdotes, sumos sacerdotes, vizires, e todos esses caras que fizeram toda a diferença na história do Egito e fazem a diferença até hoje. Uma das vertentes que caminhou de forma brutal foi a medicina. Pra vocês terem uma ideia, no Museu do Cairo está lá todos os instrumentos cirúrgicos encontrados nas escavações de Saqqara. Tem pinça, tem bisturi, para a mulherada que vai no ginecologista tem espéculo, tem ferramentas de obstetrícia para os partos, que os partos desenvolvidos naquela época eram o parto de cócoras, né? E vários outros instrumentos ligados a várias especialidades dentro da medicina egípcia. Para vocês terem uma ideia, tem achados de ortopedia, prótese ortopédica, prótese dentária, dentadura, aparelho de correção, que era feito tudo com cobre, bronze. Então, coisas assim que levam a gente a entender, nossa, dá a impressão que o quanto evoluímos, né? Estou falando de 5.000 anos atrás. Imhotep viveu 2.700 anos antes de Cristo. Então, tudo isso levou a um crescimento grande. Junta com o processo da mumificação, esse profundo conhecimento da anatomia humana e de como ele funcionava, você começa a ter ganhos na medicina convencional. E nas escrituras que foram achadas nas tumbas do faraó, que seria a biblioteca do faraó, estão as escrituras de Imhotep. Com mais de 200 tratados. Quando a gente fala em tratado, quem é do ramo da ciência sabe. Tratado é você dizer isto é isto, ele é desse jeito, ele tem esta cara, ele funciona assim, ele vive assim, ele come isso, ele aquilo, ele dá esses
sintoma, ele causa essa doença, a forma de tratar é essa, isso, a cura é assim, etc. É um tratado sobre mais de 200 doenças. Está lá na biblioteca. Então, um avanço na medicina na mão desse ser, né, especial e da humanidade foi brutal. Obviamente, acaba se extrapolando por toda essa questão cósmica, pirâmide, vórtice, o entendimento religioso, esse envolvimento profundo da religiosidade e da espiritualidade com a vida cotidiana do Egito, acaba que se une com a medicina. E nas mãos de Imhotep, tem a grande evolução dos tratamentos energéticos. Imhotep é o primeiro cara que começa a falar de potência de chakra, de circulação de energia em chakras, e desses chakras caminhando por meridianos, para quem é de acupuntura sabe muito bem o que eu estou falando, porque desses chakras partem meridianos, que são caminhos que percorrem seu corpo, e nesses caminhos tem milhares e milhares de mini chakras, que é exatamente nesses mini chakras que o acupunturista espeta a agulha e estimula, para que ele seja estimulado e volte a funcionar. E a energia, que a acupuntura, a base da acupuntura é essa, voltar, que a energia circule perfeitamente por esse meridiano. As primeiras teorias e tratamentos nesse sentido vêm desta época do desenvolvimento das técnicas de terapias energéticas no Antigo Egito, nas mãos desse sacerdote Imhotep. Com o tempo, Imhotep acaba tomando uma proporção que ele acaba virando o que a gente chama hoje de vizir. Vizir, para vocês terem uma ideia, seria mais ou menos o que a gente entende hoje como primeiro-ministro. Tem na Inglaterra, tem agora o rei, né? Tem a rainha, agora é rei. Primeiro-ministro aqui também, então, em Portugal. E o primeiro-ministro? A gente sabe que o rei é uma figura, né? Não é decorativa, mas é uma figura que tem poucas ações, porque quem manda mesmo no país é o primeiro-ministro. Na época tinha o nome de vizir. Então, Imhotep se torna vizir e acaba tendo domínio por toda a nação egípcia e todas as nações que o Egito dominou e arrebanhou nessa grande nação egípcia, né? Mas um domínio cultural, porque ele era arquiteto, um domínio cotidiano, porque ele era construtor, um domínio nas artes, porque toda essa coisa da arquitetura, as artes, estátuas, blá, 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 estava sob a égide desses vizires e sacerdotes, um domínio total da medicina, dos processos de cura. E, depois de um tempinho, inclusive religioso, porque ele foi o que a gente chama de deidificado. Começou a ser cultuado como um deus, primeiramente o deus dos medicamentos, depois o deus da medicina e da cura. Então, eu sempre faço um protesto aqui que Hipócrates levou o título, né, de pai da medicina, mas, na verdade, antes dele teve vários outros caras, mas lá no começo vem da mão de Imhotep. Imhotep é o criador do caduceu. Esse mesmo caduceu que todo médico tem bordadinho no jaleco, é uma criação de Imhotep. Porque este caduceu de Imhotep tinha na ponta dele o que a gente entende por o chakra coronário, numa ponta, que te liga, que é importante você estar com a espiritualidade, a tua parte energética funcionando bem. O bastão, que é o cajado, né? O bastão, que representa a coluna vertebral, ele representa duas serpentes, que representa a circulação dessa energia ao longo de sua coluna, subindo e descendo perfeitamente, onde estão os nossos chakras principais.
E aí, uma questão um pouco mais religiosa, tem duas asas, que na época são as asas de Ísis, né? Então, esse é o primeiro caduceu da humanidade. Ele só foi estilizado, né? E aí Hipócrates espertamente foi lá, usou, tá, e acabou virando o pai da medicina. Na teoria da medicina de Imhotep, não existia o que eu brinco hoje, que é o ser humano de gaveta, né? Alguém trata o físico, não estou criticando ninguém, pode ser que tenha médico na sala, mas hoje nós temos o médico tratando o físico, o psicólogo tratando o mental e o emocional, nós temos os nossos sacerdotes, padres e pastores e tal, tratando o espiritual. E é só olhar para fora que a gente percebe que essa galera não se dá muito bem entre eles, né? Mas no Antigo Egito, nas mãos desse cara chamado Imhotep, a medicina toma uma vertente que essa divisão não existe. Ela é fundamentada no conceito do ser humano. Lembra do primeiro conceito? O ser humano é uma coisa que é o retrato do macro. O micro e o macro são o mesmo. E ele é completo. É bíblico, né, Ronaldo? Vós sois deuses, está na Bíblia, né? Então, às E vezes, né, o poder daquilo. Como você iniciou a live falando, né, da questão da água, de tudo, né, fazendo analogia. Então, vamos lá. Quando a gente olha para a água como elemento astrológico, por exemplo, o que que é? É o sentir, ligado à sua sensibilidade, à sua emoção. Então, né, quando você vai olhar metafisicamente, psicossomaticamente, de onde é que vem as doenças, do que você sente, do seu emocional, né? O que você pensa tem ali uma parcela, mas maioritariamente o que causa é o seu emocional. Tanto que você vai olhar várias pessoas que a gente tem hoje, né? Deepak Chopra e tudo mais, tem um livro dele muito bom, que é o Cura Quântica. Cara, você mudou seus pensamentos, você vai fazer visualização ali, pensamento, sentir. O que a gente faz dentro da cura tectônica, o que a gente faz dentro de certas técnicas, né? uhum. Mexe na vibração ali, vai no sentir, o campo da pessoa ali energético. O que você faz? As suas células, elas se renovam todas dentro de 3 meses. A maior parte da célula é o quê? Água. Então, né, olha o poder que é. Por que que lá na Bíblia está escrito, vós sois deuses? Gente, se a gente tem 70% desse corpo formado de água, se a gente tem uma capacidade, né, o livre-arbítrio de escolher, eu quero agora renovar, transmutar minhas emoções, os meus traumas, o que eu passei, ter um novo tipo de consciência. Né? Onde é que o terapeuta ele te auxilia? Mas, né, o poder está dentro de você sempre. É muito, muito bonito o que você disse aí e muito importante, né? Para a gente trazer um pouco, falar de história legal, bacana, tudo lindo, maravilhoso, né? Mas, e aí, onde que encaixa isso no dia a dia? Todo esse conceito, o universo é água e nós somos água. É importante que você disse para a gente pensar e refletir assim. A medicina hoje, convencional, por exemplo, tem algumas, já caiu algumas fichas de que o emocional é determinante na sua saúde. Isso Imhotep já sabia. Por isso que ele eliminou as divisões. A medicina egípcia, em especial a cura taquiônica, né? Quando o paciente nosso, né, deita na maca, não tem gaveta. Ele é uma coisa só que tem físico, mental, emocional e tem espiritual. E isso tudo interage e é intrinsecamente interdependente. Você briga com seu marido de manhã cedo. Você sai nervosa para ir trabalhar. Você vai chegar no seu trabalho com uma dorzinha de estômago. Se isso repetidamente acontecer, você terá uma gastrite. E a gastrite deixa você mais nervosa. E isso vai. É assim que funciona, né? As mulheres são vítimas da TPM. Você tem uma produção hormonal, né, diferenciada naquele período que te tira do eixo. Afeta completamente o seu emocional.
Então, físico, emocional, mental e espiritual não são 4 gavetas, são um grande compartimento chamado ser humano. Está tudo lá misturado e circulando junto em todas as suas células. E isso era muito bem claro para eles na época. Tanto que eles se tratar desse jeito, e aí a gente tem que dar gratidão ao cosmos por ter recebido isso de volta, né, do planeta Terra e a oportunidade de fazer a cura taquiônica. Se você tratar deste jeito, você trata os 4 campos de uma vez só. E eles se autoajustam na busca da autocura. Esse é o princípio. A medicina convencional hoje tem algumas coisas muito claras. Câncer é uma doença essencialmente de origem emocional. Hoje à noite teremos a cura coletiva sobre o sistema tegumentar. Tegumentar é a pele. Por exemplo, lá na pele tem a psoríase. Psoríase é 100% emocional. Tanto que quando a pessoa está legal, ela regride. A pessoa passa por um trauma ou estresse, ela aparece tudo. Não é? Por que você acha que eu estou lá hoje à noite? Pois é. Muito bom. É muito. As pessoas que desenvolveram herpes, né, principalmente a labial, é nítido e notório que a herpes vem dias logo após um trauma a um processo emocional desequilibrado. Por quê? Esse processo emocional desequilibrado está ligado ao seu chakra cardíaco e cardíaco superior. Esse cardíaco superior está ligado numa glândula chamada timo, que é responsável pelo controle da sua imunidade. Se você é afetada emocionalmente, afeta esses 2 chakras. Afetou esses 2 chakras, afeta todas as glândulas e órgãos ligados a ele. E isso corre nos seus meridianos, por todo o seu corpo. Cai a imunidade, a herpes vem. Porque seu nível imunológico caiu e ela se manifesta. Quando você melhora, ela regride. Então, é inevitável que todas essas coisas, e aí não vamos nem falar de espiritual, né? Vamos chamar esse espiritual de energético. Quando você passa o nervoso, você gera um sentimento de raiva. Você fica com raiva. Raiva é uma energia, né? E essa energia, ela vai diretamente ser acumulada e armazenada no órgão que é especializado em fazer isso, porque a gente tem um órgão. Os órgãos são especializados em determinados tipos de energia. É o fígado. Aí você fica com uma raiva desgraçada e você não sabe por que você tem azia e dor de cabeça. Porque afetou seu fígado. Então, quer um outro exemplo que está bombando? Existe um grupo de cientistas, neurocientistas e cardiologistas do mundo já determinando que o primeiro impulso da inteligência humana não é o cérebro. É o coração. É o coração. O coração é e eles formado antes do podem cérebro. pesquisar no Google, né, a inteligência do coração, inteligência cardíaca. Porque já está detectado que o primeiro impulso de um raciocínio, né, não sei como chamar ele, abstrato, acontece no coração. O coração manda essa mensagem para o cérebro e o cérebro toma uma ação física e motora. Olha uma coisa, se a gente sente, vamos lá, né? Somos aí 70% de água. Se a gente sente, há uma dimensão onde a gente está conectado, sabendo ou não. Temos lá os nossos 7 corpos e tudo mais. Tudo se materializa de alguma maneira, primeiro no energético, para depois vir para cá, certo? Então aquilo já está lá. Então a gente sente, consciente, conectado ou desconectado. Eu agora estou até fazendo uma imersão que é reconexão, porque somos deuses, né? Como diz a Bíblia, só estamos desconectados. É apenas isso. E cada vez nos meus atendimentos, até comigo mesma, tá? Eu vejo que eu fico aqui, minhas terapeutas sabem que eu dou uma pirada e estou sempre olhando. Então a gente só está desconectado de alguma maneira, né? Então você sente, você sabe, você está olhando, né?
Então, vamos lá. O coração ele é formado, acho que é com 25 dias, se não me engano, 25 ou 40. Agora, então, depois que vem o cérebro. Então, a gente foi feito para sentir em primeiro lugar, não para pensar, não para racionalizar tudo. Se a gente for parar para olhar o processo de política, de religião e tudo mais, é para doutrinar a sociedade, a humanidade, né? Vamos entrar aqui numa esfera de pensar mesmo, de raciocinar. Bota a gente para pensar, mas você é influenciado pelo seu ambiente. A neurociência comprova isso. E aí o seu ambiente está o tempo todo te falando coisas que formam as suas crenças, os seus paradigmas. Tudo isso está fazendo o quê com a maioria da sociedade? Desconectando as pessoas delas mesmas, do poder maior e de tudo mais. Né? Você agora já pôs aqui uma minhoquinha na minha cabeça. Você falou da psoríase, eu direto tenho, e eu sei que é quando eu estou irritada, querendo sair de alguma situação. E a herpes, quando eu era mais nova, eu tinha muito herpes. Eu já não tenho há muitos anos. Muitos mesmo, não dá nada na boca. Mas quando eu era mais nova, eu tinha. E você falou, a herpes está ligada com situação traumática. A psoríase é alguma coisa emocional. Eu falei, eu já não tenho situações traumáticas. Mas passa aqui as minhas raivinhas, né? Eu falo que a minha raiva ela não fica muito tempo, não. A tristeza toma conta para transmutar logo. Mas entende como que a gente vai olhando? Eu falei, sabe? Sim. Eu semana passada eu estava na terapia com a Luciene e ela falou, segundo o Ronaldo vai fazer a cura coletiva da questão da pele e tal. Eu falei, eu tenho que participar dessa, eu tenho que lembrar, porque senão depois eu aqui com o meu fuso horário me esqueço. Mas entende, onde é que a gente, né, não tá... E assim, igual você falou, tem um todo formado, vamos lá. A gente pega ali os elementos, fogo, terra, ar, água. Cada um tem a sua função. E quando um falta, você precisa equilibrar isso. Porque nada é para faltar. A gente veio para contemplar e se equilibrar. Então, muitas vezes, o trabalho que a gente faz, eu acho que o terapeuta holístico, né? Holístico está ligado a tratar tudo. É muito nessa parte do que a gente vai conseguir equilibrar o ser como todo. Né? De olhar para o ser como todo. Dar uma consciência, mas fazer... Né, essa parte energética, essa parte de cuidado emocional, do mental, de olhar para ali. Então, isso que você traz de que já estão investigando, que na verdade é o coração, a gente, quando tem uma situação de muita alegria ou de muito estresse, a nossa reação não é o primeiro que a gente pensou, a gente teve uma emoção antes, Ronaldo. Se a gente for parar para observar mesmo profundamente, a gente teve uma emoção antes. De alguma maneira aquilo toca, né? Não tem como. Sempre há um disparo, vamos chamar assim, emocional, né? E, na verdade, esse disparo, primeiro, ele é energético, porque você percebe a energia primeiro, isso causa uma emoção, e essa emoção tem desdobramentos que vão até o campo físico. Tanto que você passa por um estresse muito grande, tem gente que infarta. O coração colapsa. E tão intenso que foi, né? Você me lembrou de uma coisa interessante. Dentro do processo da mumificação, que acaba sendo... Mumificação ajudou a medicina, mas depois a medicina fez com que a mumificação tomasse um nível top, né? Quanto mais um entendia o outro, mais os dois evoluíam, né? Pra você ter uma ideia, assim... No processo de mumificar, havia uma questão dos órgãos, né? Alguns órgãos são extremamente perecíveis no corpo humano. Esses órgãos eram desprezados. Porque, pela mitologia, alguns órgãos teriam que ser conservados porque são importantes nas questões energéticas e espirituais. Esses vasos, inclusive, eles eram tirados do corpo e guardados nos vasinhos. Aqueles vasinhos canopos, que chamam, então, fora do corpo, numa química para conservação. Ficava lá do ladinho do presunto, lá, no sarcófago. Mas eu vou chamar a atenção para uma coisa que eu acho fantástica, né? E a gente está agora estudando isso, e isso gera feito... Esse estudo do inteligência cardíaca era o padrão do conhecimento egípcio antigo, principalmente da medicina, e se a medicina era praticada pelos sacerdotes, não tem como separar, né? Imagina o médico e o padre
padre são o mesmo cara. Ou ele une as duas coisas, ou ele fica louco, né? E um dos órgãos que era desprezado no processo da mumificação, e vou falar por quê, né? Eu falo muito da mumificação, porque talvez vocês não saibam, no Egito não se usava, não existia a expressão morte. Morte não era uma coisa morte. O que é morte? Eles tratavam a morte com o nome de pós-vida. Então tinha o Deus da vida e o Deus do pós-vida, que não morria. Você saía daqui pá, e ia para o outro lado. Isso era tão assim, às vezes, hoje a gente sabe que é bobo, né? Mas era tão sério, porque o cara era sepultado com as coisas dele, né? As ferramentas, as coisas que ele gostava, tudo ia sepultava junto, porque ele ia usar do outro lado. As roupas, ele ia usar do outro lado, porque ia continuar, ele sai daqui e vai para outra lá. Tal. Mas olha que interessante. Uma das coisas que se jogava fora, ia para o lixo, era o cérebro. Porque no mundo do pós-vida, energético, espiritual, lá no... né, não presta para nada. O único órgão que era intocável, protegido, trabalhado e permanecia dentro do corpo do sepultado, do desencarnado, e com todo um trabalho divino, protegido, indumentária, colocava-se amuletos assim em volta e em cima, era o coração. Então veja que já havia uma importância do coração extremamente maior do que do cérebro. Então, essas coisas são muito significativas quando a gente começa a conseguir trazer para cá. Hoje a gente está falando, caramba, o coração é o que... né? Tanto é que, às vezes, o coração para. E se o coração parar, né? A pessoa tem morte cerebral, mas ninguém decreta a morte final antes do coração parar. Sim. Não é? Precisa que este órgão que manda em tudo parar. A hora que ele falar que parei, aí, enfim, aí foi. E a memória que tem ali dentro, né, Ronaldo, de tudo que a gente... Tudo que a gente... A memória é celular, né? Está lá em todas as suas células, lá no DNA, né? Tudo que fomos, somos e possivelmente seremos, né? Digo isso até porque tem umas pesquisas também genéticas que estão detectando muitas crianças nascendo com um par de cromossomo a mais do que nós. Essas crianças já vêm com alguma capacidade, alguma característica que já evoluiu. Estou falando agora. Estão aí, espalhados no mundo. Né? Então, muitas coisas estão acontecendo e é muito engraçado que eu faço muito esse exercício, né? Pego o agora e encaixo lá na história 5.000 anos atrás. Invariavelmente, esta teoria de agora, eu acho ela lá atrás, obviamente com outras características, né? Às vezes religiosas e tal. Mas ela já estava lá atrás pronta. E em algum momento, e alguns momentos a gente sabe, isso se perdeu, né? E a humanidade deu uma estagnada. Você me fez lembrar de uma coisa importante, né? Que a gente fala de água, água, água. 70% de tudo é água. A água, como elemento dos 4 elementos, ela é a fluidez, né? Ela é a fluidez ou é a estagnação. E quando a gente fala de elemento, por exemplo, sobrou ou faltou é desequilíbrio. Ah, eu tenho muita água, eu tenho muita fluidez? Não, não necessariamente. Não, estou aqui para falar que não. Tem que ser trabalhado. Eu sou um água quase... Sou água, 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 água. Tem lá um trígono maravilhoso com água, mas tem lá um monte de quadratura. Enquanto eu não vim trabalhar com o que eu trabalho hoje, e não é que a vida está toda já fluida e resolvida, não. Mas está muito melhor.
Então, é legal a gente buscar isso, né? E entender que isso precisa estar no equilíbrio, né? E eu volto de novo a insistir. Olha o átomo. Tudo é constituído por átomo. E o princípio do átomo não virar uma bomba é prótons e elétrons estarem em equilíbrio, harmônicos. Os elementos, a mesma coisa. Você precisa ter terra, fogo, água e ar trabalhando em equilíbrio, que aí eles estarão trabalhando a seu favor. E a água como fluidez, né, é uma coisa fantástica. Né? Sim. A gente, como se diz, né? Fazer as pazes com o seu sentir, com o seu emocional, não ter medo daquilo que você sente, né? Eu acho que é o principal. Igual no começo da live eu te falei aquilo de às vezes as pessoas não entenderem bem o que está fazendo, né? O que é que a gente faz. E quando eu vou observar, conversar mais a fundo, eu vejo que o emocional ainda está muito machucado, né? O emocional ainda está muito machucado, aquilo não está muito trabalhado. Eu, graças a Deus, hoje eu tenho bastante clareza que eu estou me trabalhando constantemente e sendo também um auxílio para quem me procura. Eu sei que nunca vai terminar, né? Quando eu comecei, eu tinha uma ilusão, sei lá o que eu ia fazer, ia resolver a vida toda. Graças a Deus, eu já saí os B.O. vem todo dia, né? E É aí você vai legal a gente auxiliando. pensar, é legal a gente pensar que, tanto para quem está aqui, ou quem talvez veja isso no vídeo depois, também ter compaixão consigo mesmo. Ah, meu emocional está desequilibrado. É legal. Segundo os filósofos Platão e seus discípulos, o sintoma é o primeiro estágio da cura. Você tem uma gripe, você só vai perceber que você está com gripe quando você começar a espirrar e ter febre. Quando você espirra e tem febre, só que o vírus já está inoculado em você há mais de uma semana. Em média, 10 dias. Ele fica incubado. Até ele estar pronto, né? Adulto. E aí que você vai ter o primeiro sintoma. Então já faz dias que você está doente. O sintoma vem, e qualquer sintoma, mental, físico, emocional, espiritual, os insights, ele vem porque ele é o início, ele é o estágio 1 do processo da cura. Então, os sintomas precisam ser muito bem acolhidos e percebidos. Isso vai gerar um fluxo das coisas acontecerem, né? E, assim, eu olho para os últimos 3 anos e acho que eu sempre acredito no que eu vou dizer agora, um desígnio e um acordo, né, do macrocosmo com o microcosmo, nós passamos por esses últimos 3 anos coisas que talvez nós nunca passamos. E esses 3 anos, além de, obviamente, claro, todo mundo que se foi, todo o sofrimento do dia a dia, da pandemia e tal, mas isso começou lá e continua. A pandemia emocional está aí. Sequelas e sequelas e consequências muito fortes, porque o ser humano foi acuado. Né? Primeiro, nós somos enjaulados, né? Os papéis se inverteram. Né? A natureza era enjaulada pelo ser humano, daqui a pouco a natureza olha na forma de um vírus e fala assim, que vai para dentro da jaula agora e vai ficar dentro da sua casa trancado. E a gente nunca viveu isso. E isso tem consequências emocionais e que vão bater nos outros campos, né? Físico, mental e espiritual, grandes. Nós tivemos um aumento de 40% de suicídios na faixa entre 12 anos a 20 e pouco. No mundo todo. Crianças de 12 anos pensando em suicídio. Nós tivemos triplicou o número de divórcios no mundo. Conviver não deram conta, né? De conviver e de se relacionar. Você levantava de manhã e ia trabalhar, seu marido ia para o outro lado.
Se encontrava à noite de volta, dá para aguentar. Te aturo. 24 horas por dia junto, não suportou. Porque, de fato, já não existia. Né? A verdade estava embaixo, a sujeira embaixo do tapete. E eu brinco assim, arquetipicamente falando, nós levantamos o tapete na pandemia? Não. Eu acho que o universo arrancou o tapete fora, levou embora. Eu acho que a gente ainda vive consequências e eu acho que ainda tem uma. Eu acho que a pandemia veio muito para mostrar uma certa impotência, né, Ronaldo? Porque se você era dono de banco, de lancha, do que fosse, era igual. A sua possibilidade de morrer e tudo mais era igual como para qualquer outra pessoa, né? Naquele momento ali não adiantava o que você tinha. E mexer mesmo, né? Eu acho que de alguma maneira mexer, né? Você vê que em Veneza voltou a ter peixe lá na água, coisa que nunca tinha, porque aquilo era extremamente poluído, várias coisas, né? Mostrar qual é Uhum. a nossa ação, como se realmente somos seres humanos que precisamos ficar numa jaula para parar de destruir o mundo, né? Para parar de destruir o planeta Terra. É quase que, se a gente for parar para olhar, veio esfregar assim na nossa cara aquilo que a gente não quer ver. E também esses distúrbios, né? Crises de ansiedade, muita gente. Eu tenho vários clientes, eu acho que 50% das pessoas que eu atendo que tem casos de ansiedade, tudo foi da pandemia que começou. A pessoa não sabe Sim. explicar o porquê, não sabe a raiz, mas começou quando foi a pandemia, o Covid, né? Então, assim, olha o desespero inconsciente de você ter que ficar recluso, de você não saber lidar com algo desconhecido que está vindo, e sabe, assim, se a gente for olhar de uma maneira bem ampla, tudo isso, né? A pessoa não consegue de maneira nenhuma. Ela É, só sentiu, eu, ela não sabe racionalizar, ela não sabe explicar, só sentiu e aquilo tá uma bola, né? Quase uma bomba atômica dentro dela para explodir. de novo eu remeto assim, né? Se aparecer o primeiro sintoma, vamos tentar ser grato, porque agora você sabe. Segundo o autor Shen Tzu, né? Um japonês que escreveu O Senhor da Guerra, a partir do momento que você conhece o inimigo, a guerra está ganha. É só uma questão de estratégia depois. Então a gente olhar, pô, tá aparecendo tudo isso, tô ferrado. Não, você acabou de começar um processo de cura. Porque agora você sabe que havia alguma coisa lá dentro de você que já estava lá. Essa dor, essa emoção, né, difícil, toda essa coisa, já estava lá. E por um motivo ou outro, ela veio à tona. Já que ela veio à tona, agora é estratégia. Você já sabe que você tem esse inimigo, né, para combater, e é estratégia. Agora é buscar ajuda, e acho que o terapeuta, os holísticos, né, integrativos e tal, as terapias, médico, eu não sou contra remédio, não, psiquiatria, eu sou contra como se chega no diagnóstico, isso eu sou, né? Mas tudo isso é muito bom e precisa ser usado. Está à nossa disposição porque precisa. Porque é bom. Olhar para isso com carinho primeiro. Pô, estou com um problemão. Ótimo. Primeira coisa que você tem que fazer é ter compaixão por si mesmo e se amar. Porque já começou a curar. É questão da sua estratégia, como é que você vai lidar com isso. Gandhi dizia, jamais o ser humano deixará de ter problemas. Jamais. Agora, sofrer com os problemas é uma opção. A gente diz que é a reação primária e depois a secundária. Acontece uma coisa, você tem aquela reação primária do impacto. A segunda, como é que você quer significar isso? Qual é o significado que você quer dar para isso? Como é que você quer reagir para isso? Você quer ficar ali no diálogo interno ruim, no vitimismo, na culpa, no medo? No que você quer ficar? Ou não, peraí, o que eu faço com isso? Qual é o desafio que eu tenho aqui? O que eu vou aprender?
Eu olho para trás, né, e eu vejo o quanto eu era impulsiva. E quando eu olho para um ano atrás, eu ainda vejo coisas. E vou indo, vou indo, vou indo, vou indo. Eu vejo o quanto que o estudo, passar pela terapia, o tratar outras pessoas também, porque eu não aceitava, né, que eu tinha que trabalhar com nada disso, né? Eu já tinha o chamado e eu não aceitava, que eu não queria, porque eu achava que eu estava muito mal, como é que eu ia ajudar alguém? Eu vou olhando para trás e vou vendo como é que vem a evolução, sabe? A evolução não é no sentido de que estou maior que aquele, sei mais que aquele outro, não é isso. É de tipo assim, cara, de quanta coisa eu consigo me libertar, né? De quanta coisa que eu olhava e hoje, graças a Deus, aquilo, né? Eu falo, as crenças que a gente ressignifica, o pacote de ideias que a gente tem, a maneira que a gente olha, e literalmente, né? Ficar no sofrimento é uma escolha. Então, como hoje eu consigo escolher sair do sofrimento. Eu choro, eu tenho tristeza, eu passo raiva. Eu reconheço logo. Quando eu tô com raiva, ou quando eu é um misto, né? Vai na raiva e na tristeza. Depois eu olho e eu falo, eu vou ver um filme para chorar. Tem uma amiga minha que fala que eu sou louca. Mas Ronaldo me alivia. Então, uma coisa Sim. tão boa, sabe? Me dá assim, sabe? De pôr para fora, de reconhecer, sabe? Eu falo assim, nossa, graças a Deus, por que eu vou ficar com isso aqui dentro de mim? Entende? Assim, é uma coisa assim que eu acho maravilhosa, sabe? De tipo assim, ai, poder olhar, sabe? Ter clareza, sabe? Vou ter problemas, tenho problemas. Tô te contando que hoje eu vou pra cura porque eu tô aqui com uma alergiazinha. Eu sei o que que é, estou correndo atrás da solução. Não deixa de se manifestar. Mas, meu, a leveza, sabe? O olhar, não, sabe? O olhar diferente que você dá, ser grato pela vida, grato por aquilo que você tem. Você tá aqui de alguma maneira, né? Se você acha que podia ser melhor, pior, você só acha, você não sabe que você já viveu 300 encarnações, porque eu acredito muito em reencarnação. Então você só acha, mais nada, você não sabe, você só acha. Então, agradece. Se você acha que não está podendo agradecer, vai olhar qual é o desafio, qual é o aprendizado. Por exemplo, eu tive que aprender muito, temperança, comunicar, relacionar, eram as minhas dificuldades, melhorou, melhorou. E tô constantemente, as coisas vêm para a gente ver, e aí eu olho e deixa eu sentir. Já que essa pessoa aqui é constituída de muita água, então vamos usar essa água a favor, vamos equilibrar. Fazê-la fluir. Fazer fluir, mas é mesmo, sabe? E a conexão, a intuição, tudo que eu tenho, que hoje é uma benesse que eu utilizo a meu favor, Ronaldo, é a fluidez dessa água, eu aceitar essa água, eu aceitar como eu fui feita. Eu queria pensar demais, racionalizar demais. Eu não tenho ar no meu mapa, para que eu queria pensar? Tem que pensar, tem que pensar, tem que levar o ar para o equilíbrio, mas pensar, não fazia nada, porque eu não sentia, porque, sabe? Então, assim, a gente tem que começar a entender autoconhecimento, é autodesenvolvimento, autorreconhecimento. Como que uma pessoa desenvolve autoestima, autoconfiança na vida, se ela não tem o reconhecimento do que ela é, da constituição dela, o que ela precisa trabalhar, tá lá. Eu falo que antes eu ficava mais perdida que segue em tiroteio. Graças a Deus as coisas, né, vão andando, a gente se conecta. Você sabe a maneira que eu me conectei com a cura. Você sabe disso, né? Tô fazendo aqui outra técnica que tinha a ver com energia taquiônica. Quem é o homem que está atendendo com você? Eu falei, não tem homem nenhum aqui, eu atendo sozinha. Tem um homem? Você está numa pirâmide? Oi? Eu falei, gente. Falei, oi? Peraí. Fui pesquisar até que eu cheguei. Fui pesquisar. Falei, deixa eu pesquisar mais dessa energia taquiônica. Aí cheguei em você, cheguei na formação. Falei, pronto, tá aqui. Já descobri qual era o propósito, né? Por quê? Porque o sentir veio, né? De alguma maneira, procura mais, vai entender por que isso está acontecendo, né? Por que essa energia taquiônica quer de você? Por que você está conectado? Tudo. Então, eu acho que é muito, sabe, esse lugar da gente, que você falou da autocompaixão, da gente ter mais amorosidade, da gente se olhar em um lugar de mais humildade com a gente mesmo, né? Porque a autocobrança, a culpa excessiva, né, do perfeccionismo e de tudo isso, é um lugar de uma certa arrogância, de não aceitar que temos limitações, que somos vulneráveis, que temos, né? Quando você se acha que você é melhor, o ego toma conta, né? Quando você acha
que você é pior, é o mesmo ego tomando conta de novo. O ego fraco e o ego que quer ser mais forte que tu, né? É. Porque este ego faz você pensar que você é mais que qualquer outra pessoa. Mais bom ou mais ruim. Tudo é ego. Quando você peraí, eu sou isso aqui. E aí a gente pode até voltar no conceito. Se eu sou o micro do macro, eu sou isso aí, cara. Maior é só ele. Aceita que dói menos. Só ele que é o maior. E é uma questão de tamanho, olha só. Ontem os alunos, nós fizemos uma reflexão, eles pediram para fazer e tal, e a gente acabou citando os 10 mandamentos, e eu brinco que eu acho que Deus também podia ter economizado o tempo dele mesmo, porque 2 já estava bom. Os 2 primeiros já era suficiente, né? Porque o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, não é? E o depois, e ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então vamos pegar essa frase e dissecar ela gramaticalmente falando. Amar a Deus. Então, se a gente disse que Deus é o macrocosmo, é o todo, e acabei de provar para vocês que, quimicamente, inclusive, o macro é igual ao micro, né? Então, dá para falar que a gente é Deus também. Né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas matematicamente obriga você a amar aquele Deus e este aqui. Acima de todas as coisas. E aí a frase continua. Aí, depois a frase continua. E aí sim, amar ao próximo. Mas amar este próximo assim como a ti mesmo. Então, antes de você ir para fora, amar o próximo, você vai ter que ter aprendido, porque é como é método, né? Como a ti mesmo, usando os mesmos métodos que você usa consigo mesmo. Então, este mandamento é cruel. Você tem que se amar, assim como você ama o todo. Se quiser chamar de Deus, não tem problema. Como você ama o universo, admira o universo e uau, né? Então, quando você olha os planetas, uau, o céu estrelado, aquilo lá que você está, uau, é igualzinho a você. Então, quando você for para o espelho e olhar, fala, uau, também, porque é a mesma coisa. E entender que todas essas capacidades desse todo, que no mandamento é escrito Deus, estão em você. Você amar isso, cultuar isso em você e ter isso muito claro no seu coração, vai você se cuidar, né? Que a gente chama até de autoestima e tal. Você se cuidar, vai fazer com que você aprenda o que é se amar. E aí sim, você vai pegar esse aprendizado e levar para fora. Por uma lei cruel. Você não dá para o outro o que você não tem. Né? Então, para mim, só esse mandamento já estava bom, né? E já não é fácil fazer só ele. Uhum. E você vê que ele remete muito a microcosmo, a macrocosmo, e é isso mesmo. Este amor do universo e o amor que você tem por esse mini universo, né? E trabalhar isso, desenvolver isso, prestar atenção nisso, entender que isso pode ter problemas. E aí, quando aparece o problema, que legal, agora eu sei o que é. E agora tem solução. Talvez você não ache ela imediatamente, mas tem. Você vai achar uma solução. É só olhar a história do pessoal de câncer, né? Você vai ver quem sucumbe à doença e quem vence. Você vai ver que tem um padrão comportamental. Alguns, até por raiva,
Fala, ele, não vou morrer dessa desgraça, e ele toma atitude com ele mesmo, que ele vai em frente, ele vai enfrentar e uma boa parte vence hoje. É o propósito, Isso né? A aí. intenção daquilo que a gente coloca, né, Ronaldo? É muito importante. Eu acho que esse processo que a gente busca de conhecimento, de autoconhecimento, de se tratar, de buscar auxílio, eu acho que é o maior ato de amor que a gente pode ter, né? Porque a gente começa a ter uma visão da vida, de nós mesmos, das situações muito diferente. Eu acho que eu Uhum. falo que não tem preço, né? Eu falo que hoje eu posso não estar como eu quero ainda, do jeito que eu desejo, mas assim, eu não vivo na angústia, eu não vivo no vazio, eu tenho um propósito, eu sigo, eu me realizo, eu almejo mais coisas, eu desejo, eu sei o que que eu quero, sabe? Pensar que há 3 anos atrás eu não tinha isso. E às vezes a gente olha e pensa que 3 anos é muito tempo, mas ao mesmo tempo passou tão rápido, né? Passou tão Nossa, rápido é. e tudo que. Porque eu comecei a estudar, já estudava as coisas, já via coisas na internet desde 2016, mas assim, o primeiro curso de terapeuta foi em 2020. Foi um mês antes de começar a pandemia. Olha como que o universo trabalhou. Talvez, né, de alguma Uhum. maneira, as coisas foram trabalhadas para eu não pirar a cabeça. Eu entrei num curso no final de janeiro e as coisas aqui fecharam em março, no começo de março. Então, e tava bem de estar sozinha ali naquele mundo novo, imersa, sabe? Tudo para mim não foi uma dificuldade. Eu aqui com meus gatos, com meu cachorro, não foi uma dificuldade. Eu tava bem, eu tava, sabe, tranquila. E aquilo foi me preenchendo e eu fui ali me trabalhando, fui trabalhando meu energético, depois fui buscar tratamento, fui me tratando, até que eu aceitei que meu chamado era também tratar pessoas. Então eu acho que tudo isso é um presente, sabe? Acho que a gente precisa mais entrar na gratidão, mas não na gratidão, nessa gratidão na Master Rosa, de gratiluz, gratidão, Não, gratidão. não. É você não estar julgando, é você ter empatia de olhar para o outro, empatia principalmente com você mesmo, é você parar, porra, agora eu tô puta da vida. Por que eu tô puta da vida? Com isso, com isso, com isso, tá? O que que isso quer me mostrar? O E que que eu tenho? posso estar. Sim, e não reprimir, Eu é tenho o direito de normal. estar. Sim, não reprimir que você, ai, agora estou espiritualizada. Gente, eu xingo, sabe, dou aqui, eu falo, às vezes eu brinco com as minhas alunas no curso, eu falo, gente, eu surtei aqui, tive um surto básico essa semana, eu falo, tive um surto médio. E aí brinco, converso, que é a realidade, Ronaldo, senão o povo quer vestir uma coisa que não... A gente está construindo e desconstruindo, construindo e desconstruindo. Cara, eu vou ser grata. Eu, às vezes, quero olhar e criticar alguma coisa e julgar. Peraí, eu vou observar por que eu quero criticar e julgar aquilo. O que está dentro de mim? Eu faria melhor na pele daquela pessoa? Calma, por que isso está me dando raiva? Cara, é reconhecer. Você só faz o trabalho verdadeiro e genuíno reconhecendo. Eu faço isso o tempo todo com as minhas clientes dentro das terapias. Às vezes eu tô ali, sabe, abro uma mesa ali no curso de baralho e surge uma questão, mas assim, às vezes uma aluna minha vai, ressoa com uma aluna minha, eu falo, peraí, vamos tratar, você não vai sair daqui não. Conversa ali, elabora, a gente faz uma troca maravilhosa. Eu falo, gente, é isso, é olhar. Sai da ilusão que a gente vai ser terapeuta, vai estudar ou vai fazer isso ou aquilo e não vai ter problema, não existe. Eu não reprimo Uhum. mais. Eu não reprimo mais e o que que acontece? Não vem com os dois pés no meu peito me derrubar mais. As coisas são mais suaves. E assim, eu tenho que Fluxo. ser grata, de alguma maneira, a oportunidade que isso me foi dada, né? Que as coisas foram feitas. Então, eu acho que é muito a gente entrar nesse movimento de leveza, não vou resolver tudo de uma vez, existem ferramentas, vou ter calma comigo, vou ter calma com o meu processo, vou buscar, né, vou buscar mais coisas, vou deixar que as coisas aconteçam, né? Muito nesse lugar, entendeu? Acho que era isso, assim, um pouco do recado, que a gente já está aqui com 1 hora e pouco, espero que o Instagram não derrube para eu deixar a live salva. Quero que você faça Eu, as suas eu não sei qual considerações. que é a regra do Instagram. Me falaram que a regra do Instagram era uma Era, hora. mas da outra vez a gente passou também e pronto. Pois, né? Então, eu já fiz live de 2 horas e meia e nunca caiu. Então é o macrocosmo cuidando do microcosmo. Né? O universo conspira Muito a nosso legal. favor. Tranquilo. Além
um prazer danado, né, em falar contigo, com o pessoal aí, te ver. É uma honra poder falar com as pessoas desse assunto e poder falar desse cara, né? Bonitão. Isso aqui eu trouxe de lá, dessa última vez que eu fui, em Minha fevereiro. irmã trouxe Consegui para achar mim. aqui no... Minha irmã trouxe para mim, ela estava aqui na live, ela falou que foi lá no museu. Ela trouxe para mim o Imhotep e trouxe o Anubis. Já te falei minha saga do Anubis, né? Volta e meia ele se vira de novo, sozinho. Não sei o que ele... Aqui, ó. Não sei o que ele quer comigo, não, mas tudo bem. Estou esperando ele. Doido. Tô Tem logo dois aí, ó. esperando ele conversar. Eu ganhei eles diretamente do Egito, foi o melhor presente que me trouxeram, foram os dois. Falei, quero o Imhotep e quero o Anubis. E eu que quero te agradecer. Para quem ainda não segue o Ronaldo, né? Comece a seguir. Ronaldo, quando é que a gente tem workshop? Quando é que a gente tem? Hoje tem cura coletiva, tá aqui, que ainda dá para participar, quem quiser? Tem. Dá. Eu costumo fechar, horário do Brasil, né? Que você pode ser que tenha gente fora aí. Aqui no Brasil, eu fecho a lista lá pelas 4 horas. Entre 4 e 5 horas eu fecho a lista. Não coloca como 4 para garantir, né? Porque senão não tenho tempo de me preparar e preparar as coisas também, né? Sim. Dá tempo, sim. É molezinha, né? Tem uma contribuição de R$ 50. Mas mais do que isso, eu preciso que me mande o nome completo e a data de nascimento via WhatsApp, porque aí eu vou incluir essa pessoa que desejar no grupo, e é nesse grupo de WhatsApp que eu vou mandar o link para hoje à noite. Uhum. Então, mais do que o pagamento, claro que eu gosto de dinheiro, né? Não tem problema nenhum com isso. Dinheiro é bem. Mas é bom. Mas para mim, agora, o mais importante é ter o nome completo da pessoa, a data de nascimento. E é importante falar também que as pessoas acham, mas pode, tá? Eu recebo umas perguntas dessas, né? Estou assim, pode? Estou grávida, pode? Então, pode tudo. Qualquer um pode participar. Então, se souber de alguém que tem alguma questão, e assim, vamos quebrar um paradigma, né? Todo mês a gente trata um sistema. Hoje é o tegumentar, que é a pele, basicamente. Mas, apesar, né? Acabei de falar, né? Então a gente tem que cumprir o que a gente fala, né? Tem que ser coerente. Apesar da gente estar focado nessas questões da pele, desse sistema tegumentar, na verdade, quando você deitar aqui na maca, né? Mesmo online, vai tratar tudo. Né? Tudo, do corpo todo, físico, mental, emocional e espiritual. Então, vai ser uma honra tê-los aí. Workshop e cura, formação. O que você tem de data ainda? Workshop eu não estou com a data na mão aqui, mas ele tem já no primeiro trimestre agora, julho, agosto, setembro. Mais para nos finais dos meses, mas se eu mando para você, você pode mandar para o seu grupão aí, Tá. as datas, né? Em julho agora tem um workshop, com certeza. Tá. E aí, o primeiro encontro da formação em agosto e o segundo em setembro. E aí a pessoa conclui. Tá ótimo. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, nunca faço em live, mas pronto. Vou soltar para 3 pessoas que entrarem em contato no direct 3 sessões de cura taquiônica com uma avaliação, anamnese, né? Tudo para avaliar ali o problema, R$ 500. 3 pacotes, tá? Para quem estiver aqui na live, quem tiver interesse. De vez em quando o pessoal tá me perguntando. Preço tá ótimo, né, Ronaldo? Posso participar eu também para ganhar? Pode. Pode divulgar o que quiser. A gente tem que... Sabe que eu fui chamada a atenção com isso, né? Fiz muito curso de terapia e agora estou fazendo um para trabalhar mesmo, conexão com as pessoas, narrativa e tudo mais. E uma coisa que foi me chamada a atenção. Você oferece o que você faz? Você oferece? E aí eu... Pois é. E aqui nós dois estamos juntos, que eu vi que você já começou a fazer a rede social melhor. Tem alguém mexendo. Você está fazendo sua rede social certinha?
Aliás, eu não sei se ela está na sala. Se ela tiver, manda um oizinho aí. Acabei criando duas novas relações de amizade aí. E para mim é mais isso do que profissional. A Nayara e a Isabela são as duas pessoas que estão me ajudando muito nesse processo. Elas são profissionais da área, né? Mas estão me ajudando muito, né? Porque, olha que negócio, eu acho importante dizer isso. A gente tende a querer, vou dar conta de tudo. E tem coisas na vida da gente que a gente tem também que olhar para si mesmo e ter compaixão e se amar ao ponto de dizer para você mesmo que não é a sua vibe, a sua Você não quer praia. fazer. Eu não quero fazer. Eu não sei fazer. Você sabe... E aí você entrega para o outro que tem prazer nisso, que vive feliz com isso. E olha que negócio bacana. Você se livra de uma pressão interna Uma e autocobrança faz o outro e feliz. faz o que tem Você, que ser feito. aquilo que estava travando a sua água, o seu fluxo, você se livra daquele entupimento, ao mesmo tempo que você ajuda a água do outro a fluir. É legal você trazer E isso. assim é. É legal você trazer isso, Ronaldo, porque eu acho que, né, já tem mais de um ano que a gente se conhece e já era uma coisa que a gente já conversava desde o workshop, que você queria, mas você falava, não tem, não tem. Eu, né, conexões você fez com essas duas pessoas, eu fiz também com uma que foi a Simone, que foi quem me ajudou a fazer o curso na Hotmart, né, o curso de baralho. Hoje eu já consigo tratar, ela foi me ensinando e eu consigo tratar de muitas coisas. Agora eu tô na saga de cortar os vídeos, não gosto, ainda faz. Agora eu tô criando uma imersão, o tema é reconexão, e eu sou criativa, vem 300 coisas no sentir, mas não consigo estruturar. E aí tem a Luciene, que fez contigo workshop, né? E eu conheci ela como minha aluna no curso de baralho. A Luciene vem lá com aquele ar todo no mapa, a pessoa tem muito ar, não tem a água que a Raquel tem. Olha como que o universo das pessoas. E aí vai ajudar a estruturar. E aí tem aquilo tudo que a gente já conversou do marketing agressivo e da gente achar que não combina pra gente, né? A gente acha que Sim. não combina. E aí, por uma obra também das sincronicidades, foi colocada uma pessoa, né, que fala de uma maneira, você não é obrigado a fazer vídeo todo dia. Olha aqui, ó, hoje é a primeira live que eu não boto filtro. Cara, eu tenho que me gostar e me colocar como eu sou. Eu não tô afim de fazer maquiagem. Eu arrumei o meu cabelo, eu passei um batom e ninguém tá aqui para me ver maquiada. E aí, esse marketing, essa coisa que eu estou estudando hoje, não é essa coisa agressiva, é essa coisa de realmente você ser e colocar o que você é, vai fazer um monte. Ainda não estou fazendo nem a metade, tá? Do que tem que ser feito. Só que é leve, só que me dá prazer. Entender que eu vou estar numa lua minguante, numa lua nova, sem tanta vontade. No meu ciclo menstrual, não vou estar com vontade. Numa lua cheia, crescente, entender que eu tenho um ciclo por ser mulher, entender o que eu quero fazer, que eu não quero fazer vídeo todo dia, mas que se eu fizer um texto bom, onde eu realmente esteja importando com quem está do outro lado, vale. Então, eu acho que isso também, né? A gente já tinha compartilhado isso de rede social, de fazer as coisas como tem que ser feito. Isso, para mim, foi uma maravilha, sabe? Tirar esse peso todo. Tem que fazer vídeo sempre, live sempre, tudo sempre, aparece nos stories. Que chegava a dar uma coisa assim. Cara, tem hora que você não tá afim, você tá introspectiva, você não quer, entendeu? Não tá na Pois é. energia. Se eu fosse dar uma fechada no assunto, eu vou me remeter a uma coisa que você me fez lembrar agora, que eu nem citei, né? Mas lá no cosmos, existe que no Egito era uma deusa, né? Mas existe uma força, né, que cuida do que a gente chama da verdade, da justiça e da ordem, né? E quando você aprende o que isso significa, principalmente com você mesmo, né, você começa a descobrir coisas que, poxa vida, cara. É a hora que você olha para aquele guarda-roupa e fala assim, nossa, faz 10 anos que eu não ponho essa roupa. Para que ela tá aí, né? E dá uma sensação tão boa quando você tira ela e... Porque uma outra coisa que é muito clara na nossa vida hoje, e hoje em especial por tudo que está acontecendo em todo o cosmos, essas coisas que todo mundo está falando, né? Não tem como o novo entrar se não sair o velho. Qualquer coisa. Pessoas, hábitos, empregos, emoções, né?
habilidades, tal. Aquilo que não é para você, cara, passa para frente. Vai ser muito bom para outro. Porque na hora que você fizer isso, abre um espaço. E o que é seu mesmo, reservado, desde que você esteja o micro unido ao macro, ele vai vir, mas ele vai vir mesmo. Às vezes você não vai nem perceber, ele já vai entrar em você, se instalar e pronto, acabou. Né? E você vai cada vez se sentindo mais completo e íntegro. Né? Então, muito obrigado. Obrigado pela Eu que oportunidade. agradeço. Agradeço por você aceitar o convite. Adoro a troca, sabe? O carinho e a admiração que eu tenho por ti. Alguém colocou aqui que quer o pacote da cura. Gente, quem quiser me chama no direct. É para as 3 primeiras, ok? Beijo, Rô. A gente vai falando. Depois marcamos outra conversa. Fica bem. Gratidão por tudo. Beijo. Bom te ver. Até, gente. Até mais tarde. Beijo para vocês todos aí. Até mais tarde. Fiquem bem. Até mais tarde. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau, beijinho. Tchau. Tchau.